Bom dia, pessoal. Estou gravando esse vídeo aqui pro Luciano Silva da Pit Fish Peixes Ornamentais. Esse é um laguinho que eu fiz aqui em casa só para quinguios, entendeu? Aqui eu só tenho quinguios. É um peixe que eu sempre fui apaixonado, entendeu? Então eu sempre tive interesse de criar quinguios. O que acontece? Quinguios precisa de uma litragem maior para a gente estar criando. Então criei esse projetinho aqui, entendeu? Para mim poder ter o prazer de estar criando esses peixes. É um projeto muito simples. São duas caixas d'água, tá? É uma caixa d'água de 1000 litros, onde ficam os peixes, né? E aqui mais em cima é outra caixa d'água, entendeu? Onde fica esses água-pés. Aqui é uma caixa d'água de 500 litros, entendeu? Fiz essa estrutura de isopor, tá? Daqueles que a gente usa para fazer laje, aquele isopor mais grosso. Aqui, ó, isso aqui é uma peça, tá? Colei uma na outra, passei um cimento por cima e depois pintei, entendeu? Aqui essa parte ainda está inacabada, tá? Ainda tem que terminar, colocar umas plantas, colocar uma imagem ali no centro, tá? Coloquei bastante planta em volta. Claro que não está acabada ainda falta essa parte de alvenaria, entendeu? Mais essa parte de fora. Então, como que funciona esse lago? Muito simples. De cada lado, coloquei um tambor. Esse aqui já está quase escondido. Aqui tem um, tá? Do outro lado aqui tem outro tambor. A princípio eu ficava pensando onde eu ia colocar as bombas, porque eu não queria colocar ela dentro do lago. E por ser duas caixas d'água, a distância ia ficar muito grande para mim mandar essa água para onde realmente faz a filtragem, que é esse tambor aqui maior de 200 litros. Então o que eu fiz? A água, a princípio, ela vem para esses tambores, tá? Ela vem para cá. Nesses tambores ficam as bombas. No caso aqui eu tenho uma bomba de 6.000 litros-horas, que fica no tambor de lá, que puxa a água de cima, por esse cano aí, entendeu? E nesse de cá, de 9.000 litros. Entendeu? Esse aqui já puxa a água de baixo. Tá? Tem até areia aí, entendeu? Porque eu uso no fundo a areia de duna. Aí o que acontece? Justamente para evitar dessa areia entrar em contato com a bomba, eu fiz uma pré-filtragem desse lado e do outro lado. Entendeu? Para evitar principalmente que essa areia entre em contato com as bombas, porque futuramente pode vir estragar as bombas. Então eu já coloquei. Eu não uso Perlon, tá? Em nenhum momento aqui em casa eu uso Perlon. Eu uso manta filtrante. Por quê? Porque ela é lavável, entendeu? E pelo custo-benefício, entendeu? Colocou uma vez, você lavou, você tem ela pro resto da vida. De vez em quando você tira, lava, entendeu? Tá até cheio de areia aí, justamente porque infelizmente a bomba acaba puxando a areia, entendeu? Não tem jeito. Então é uma coisa que não tem como fazer. Aí essa manta filtrante aí já serve justamente para isso, para evitar que a areia entre em contato com a bomba, tá? Então, aí passando dessa parte aqui, tem uma bomba lá embaixo. Aí por baixo da terra aqui tem encanação, tá?
que joga água para esse tambor maior de 200 litros. Tá? Como eu falei, é uma bomba de cá. Essa aqui é de 6.000 litros. E de cá tem outra de 9.000 litros. Lembrando, gente, que elas não estão trabalhando no máximo delas. Entendeu? Nenhuma das duas trabalha no máximo. Por que as duas bombas? Porque é o seguinte, se porventura uma dessas bombas estragar, eu tenho a outra. Uma bomba só consegue manter, entendeu? Porque elas não estão no máximo. Porque, pelo mesmo motivo, se uma estragar, eu consigo aumentar, eu consigo colocar a outra no máximo. As duas têm controladora, tá? Eu consigo colocar a outra no máximo. Entendeu? Aí, independente de estar trabalhando só uma ou duas, eu consigo manter essa mesma qualidade da água. Aqui tem mais manta filtrante, tá? Essas mantas vocês encontram no Mercado Livre, na Shopee, tudo encontra dessas mantas, tá? Embaixo tem em média de 30 a 40 kg de mídia biológica, tá? Mídias diversas, entendeu? Tem alguns tijolos também, eu coloquei alguns tijolos, entendeu? Daqui a água passa para essa cascata aqui, ó. Eu fiz essa cascatinha aqui, tá? Muito simples também. É simplesmente um cano que desce. Não sei se vão dar para vocês verem direitinho, mas é um cano que desce ali embaixo, tá? Um cano de 50 milímetros que vem pra cá. Daqui cai nessa caixa de 500 litros, entendeu? Que tá cheio de aguapé. O aguapé também ajuda muito porque ele tira muita amônia da água, entendeu? A função dele praticamente é tirar a amônia da água. Aí, aqui nessa parte tem gupo, tem platinha, entendeu? Tem muito peixe pequeno, entendeu? Só porque raramente a gente vê eles aqui, porque os aguapé já tomou conta de tudo. Futuramente a minha ideia ainda é colocar aqui um aquário invertido, tá? Para ele ficar por cima desses aguapés. E assim, para poder dar de vez em quando olhar esses peixinhos menores, entendeu? Aqui eu uso ozônio, tá? Nesse laguinho aqui eu uso ozônio. Só porque o ozônio que eu uso aqui é um ozônio mais simples, entendeu? Não é, eu comprei ele pela internet mesmo. Qualquer coisa precisar também eu passo o link, entendeu? Como que funciona? Esse balde aqui é onde fica a parte elétrica, tá? Porque as controladoras não podem molhar, entendeu? É meio bagunçado aqui, mas dá para entender um pouquinho. É onde fica a parte elétrica, tá? Porque as controladoras não podem molhar, entendeu? É meio bagunçado aqui, mas dá para entender um pouquinho. São duas bombas. Essa aqui, ela é de 6.000 litros, tá? Ela puxa a água de cima. Essa de baixo aqui, ela é de 9.000 litros. Ela puxa a água de baixo. Não dá pra ver direitinho, porque tem muita bagunça aqui. Mas as duas, essa aqui dá pra ver, as duas estão na metade, entendeu? Ela vai até 110, entendeu? Porém as duas eu deixo na metade, igual eu falei, se porventura me estragar, eu tenho a outra que consegue manter o laguinho sem nenhum problema. Aqui é o ozônio que eu falei pra vocês, tá? Tá até meio apagadinho aqui já. Comprei pela internet, paguei barato nos dois, entendeu? Aqui tem um timer, tá? Qual a função desse timer? É exatamente ligar esses dois ozônios, entendeu? Os ozônios fica cada um numa caixa d'água,
Aqui, ó, dá até para ver um pedacinho do fio aqui do ozônio dessa caixa aqui de 500 litros. Entendeu? Esses ozônios, eles ligam só durante o dia. Entendeu? A primeira vez que ele liga é 7 horas da manhã, ele vai de 7 até 7h15. Depois 8 horas. Depois ele só vai ligar 8 horas. Liga de 8h15 até 8h30. E assim sucessivamente até às 6 horas da tarde. Entendeu? Aqui, nesse horário, já pega sombra. Entendeu? Ó. Onde é o sol e onde é a sombra. Na parte da tarde aí já pega um pouco mais de sol. Entendeu? Aí então, por isso que eu já optei por colocar o ozônio. Entendeu? Porque ele ajuda muito a manter essa qualidade da água. Tá? Claro, ainda tem alguns detalhes para mim completar. Fazer a alvenaria. Essa parte de alvenaria aqui, que não é muito a minha parte, tá? Vou colocar umas plantas ali, tá? Aí aqui ele tem muitas saídas de água também, que funciona até como ladrão, tá? Aqui tem uma saída de água que leva para a caixa d'água maior, tá vendo? Aí embaixo aqui, ó, tem esse cano branco. Esse aqui já é um ladrão para não deixar transbordar. Ele sai aqui. E do outro lado a mesma coisa. Também tem um ladrão. Ele aí tem um cano de 25 milímetros, tá? Mas eu vou aumentar ele para um cano de 50 milímetros. De 50 não, de 40 milímetros. Igual esse outro aqui. Maior, entendeu? Para a hora que iniciar a chuva, evitar do lago transbordar. Tá bom? É muito simples. As pedras, entendeu? É aquelas britas grandes, tá? Aqui a gente chama de pedra marroada. Eu usei no fundo areia de duna. Nesse aqui eu usei 75 kg. Tá? Claro que eu coloquei tanto aqui como na outra caixa d'água, tá? Nessa menor. No fundo também. Apesar que nem compensou colocar aqui, né? Porque não dá pra ver nada aqui ainda. Mas como eu disse, a minha ideia é colocar um aquário invertido aqui, tá? E é isso, gente. Antes de fazer esse lago eu já tinha feito um projetinho, tá? Tinha feito ele em escala reduzida. Fiz ele em escala reduzida para mim ter noção, ver se ia dar certinho. Entendeu? Que eu tinha feito inicialmente numa caixa de 250 litros. Entendeu? Aí eu fiz só com um tambor. Aí, gente, tem um detalhe. Esses tambores aqui, ele fica acima da borda da caixa d'água, Por quê? Porque se porventura acabar a energia ou a bomba estragar, eles não vão transbordar. Entendeu? Apesar que esse tambor aqui é selado, mas eles ficando na mesma altura, eles não transbordam. Entendeu? Nem esse nem o outro. Ó, o outro é um pouquinho abaixo. Entendeu? Um pouquinho abaixo, mas mesmo assim, eles não transbordam. Tá? Não tem perigo de transbordar. Ó, a água ali cai pouco, que igual eu falei pra vocês, é só praticamente como um ladrão. Então na medida que sobe muito, aí ela cai muito. Entendeu? Aqui, ó, se porventura acabar a energia, deixa eu simular uma queda de energia aqui. Pronto, desliguei a bomba. Ó, a água aqui vai parar. Entendeu? Tá parando. Porém, o que eu fiz? Esse cano aqui, eu coloquei ele um pouco mais baixo. Porque mesmo não estando caindo água aqui,
Ó. A água vai continuar caindo por um tempinho. Entendeu? O que ajuda muito na oxigenação. Mesmo sem energia, ó, os canos maiores ali estão parando a água, tá? Porém esse aqui, esse menorzinho aqui, ainda vai continuar caindo um pouco de água. Então dá pra manter um pouquinho a oxigenação, tá bom? Ó, é pouco, tá? É pouco, mas resolve. Ajuda muito. Ó. Então, gente, é isso. Tá? Eu estudei muito tempo, vi muitos vídeos até poder fazer o meu laguinho. Por quê? Porque eu queria evitar muita dor de cabeça, entendeu? Porque às vezes a gente faz, a gente vê muito aí, fala, ah, a água tá verde, ah, tem esse problema, tá, tem aquele problema. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que fazer bem planejado, entendeu? Estudar bastante para poder depois a gente desfrutar, tá? Ó, com a água parada dá pra vocês verem até os peixes melhor um pouquinho. Ó, você mexe na água, eles já vêm tudo doido para comer, ó. Dá pra vocês perceberem aqui que quase não se vê sujeira no fundo, tá? A água é bem limpa. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção, tá? Vou encerrando aqui.